Então vamos lá. É o seguinte. E não é que o Aécio Neves voltou para as manchetes, gente. Aécio Neves que teve uma eleição apertada contra a Dilma lá em 2014, teve um certo protagonismo, né? Deu uma sumida legal, mas tá voltando, né? Tá voltando, tá. Vai assumir, se eu não me engano, a presidência nacional do PSDB na quinta-feira, né? Depois de amanhã. E ele voltou às manchetes por causa de uma declaração que ele deu, né? Que o PSDB não vai apoiar nem a família Bolsonaro e nem o Lula para 2026. Inclusive, ele disse que o PSDB vai voltar a falar grosso na política. Será? Será que vai? Vamos entender isso direitinho, gente? Aqui, eu vou jogar na tela para vocês aqui uma matéria aí do Poder 360, né? Ou anúncios, mas vamos lá. Dá para ler, né? Tá aqui, ó. É isso mesmo, ó. Deputado assume presidência nacional do PSDB na quinta-feira, ou seja, vai ser o presidente do PSDB no Brasil inteiro, e afirma que o partido deve voltar a falar grosso na política. Por que será, hein? Vamos tentar entender por que o Aécio Neves declarou isso, que o partido vai voltar a falar grosso. Por que Aécio fala fino agora? Vamos lá. O deputado federal Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais, disse à coluna do Estadão em entrevista publicada nesta segunda-feira, de 4 de novembro, ontem, né, que o seu partido não vai apoiar a candidatura da família Bolsonaro nem Lula em 2026. Ele assumirá na quinta-feira a presidência nacional do PSDB, né, que é o Partido da Social Democracia Brasileira, e afirma que a sigla vai ganhar musculatura para voltar a falar grosso na política. Opa, vamos ver. Social Democracia vai ganhar musculatura? Opa! O nosso desafio, né? Aqui abre aspas, o próprio Aécio dizendo: o nosso desafio é recolocar o PSDB no protagonismo da política nacional, o que é muito necessário, disse Aécio, afirmando que o objetivo é fortalecer o partido para 2030, ou seja, para depois das próximas eleições. E aqui está o Renan Santos do MBL, que é o partido Missão agora, né? Tomando, tomando a pauta do Aécio Neves, né? Presidente da Missão defende discutir prisão perpétua e pena de morte. Eita, Renan. MBL sendo MBL, né? Sai anúncio. Mas vamos voltar para o Aécio aqui, ó. Ó. Vamos voltar para o Aécio, ó. Já para 2026, o deputado disse ao Estadão que, por enquanto, ter uma candidatura presidencial não é o propósito do PSDB. Opa, então, Ciro Gomes, então, não vai vir? Será? Porque o Ciro Gomes está lá, né, galera? E aqui abre aspas para o Aécio de novo, né? Nosso projeto é fazermos 30 deputados. Voltarmos a ter relevância em estados onde perdemos muita força, né? Afirmou. Tô animado para colocar o PSDB no mapa político brasileiro, numa avenida de centro. Muitos acharam que íamos acabar, mas ainda vão ter que nos aturar, acrescentou aí o Aécio Neves, né? Ó. E aqui é que fez, né, ele virar manchete, né? Aécio descarta a possibilidade de uma aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aqui ele abre aspas para ele de novo, né? Sendo muito claro, nós estaremos na oposição ao PT, mas não significa que estaremos aliados ao bolsonarismo. Da mesma forma que nós não estaremos com a candidatura do PT, com o Lula, nós não estaremos também com uma candidatura familiar, né, da família Bolsonaro. No caso, seja o Flávio, seja o Eduardo Bolsonaro, seja a Michele, segundo o Aécio Neves, o PSDB não vai apoiar nenhuma dessas figuras, né? Ó. O deputado mineiro também afirmou que a demora na definição de um sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente desde sábado na superintendência da PF, né, em Brasília, está atrasando o PSDB. Ué. Esse atraso na construção de um caminho ao centro é muito ruim e nos atrasa também. É muito difícil. Quanto mais demora, mais dificuldades essa candidatura vai ter de ter êxito, disse Aécio. Engraçado, né? Notem que ele disse que não vai apoiar nem o Lula, nem a família Bolsonaro, mas
Quer dizer que a demora da consolidação, da escolha de uma candidatura por parte do bolsonarismo vai atrasar o PSDB? Como assim, Aécio? Tá estranho, hein? Tá estranho o seu discurso, hein, Aécio? Tá esquisito, né, gente? Vocês não acham? Porque, pensem comigo, vamos lá. Se ele tá dizendo, né? Se o Aécio tá dizendo que não vai apoiar nem a família Bolsonaro e nem o Lula, ou seja, o que a gente pensa? Inicialmente a gente pensa, não, eles vão vir com algum candidato próprio. Provavelmente Ciro Gomes, né, que foi para lá, para o PSDB, mas o Aécio diz que não é intenção do PSDB ter uma candidatura própria agora, só lá para 2030, né? E aí, beleza, então tu pensa, tá, não vai apoiar nem a família Bolsonaro, seja ali o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, enfim, seja quem for, e nem vai apoiar o Lula, né? Não vai apoiar nem um lado nem o outro. Mas aí ele declara depois que essa demora na definição do candidato do bolsonarismo está atrasando o PSDB. Ué, esquisito, né? Muito esquisito. Das duas, uma. Vamos ser sinceros aqui, na minha opinião, na minha análise, das duas, uma. Não tem para onde fugir, gente. Ou o PSDB vai bancar a candidatura do Ciro Gomes, né? Afinal de contas, ele saiu do PDT, onde ele era o maioral praticamente, para o PSDB. Acredito que seja para isso. Então, eu acho que a primeira opção aí seria vir com Ciro Gomes, o PSDB, ou vai apoiar a candidatura do bolsonarismo, sim, seja o Tarcísio, seja a Michele Bolsonaro, enfim, seja Eduardo Bolsonaro, seja Flávio Bolsonaro, enfim, seja quem for. Mas eu acredito que só temos essa opção, gente. Acho que não tem muito para onde correr, não, né? Tem muito para onde correr, não. Verdade, Débora, muito contraditório, porque se o cara tá dizendo que não vai apoiar, né? Palavras do próprio Aécio. Se ele tá dizendo que não vai apoiar nem o Lula e nem o candidato do bolsonarismo, por que a demora da definição do candidato do bolsonarismo está atrapalhando o PSDB? Por quê? Se eu não vou apoiar nenhum nem outro, então tanto faz. Se eles vierem com um candidato, se demorarem a escolher, enfim, tanto faz, né? Eu vou seguir meu caminho. Mas enfim, se contradisse, né? Acabou se contradizendo no final da entrevista lá. Acabou se contradizendo.